Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, igreja. Amém? Amém. Abra aí a sua Bíblia. Levíticos capítulo 6. É o tema dessa festa. Você pode se colocar de pé. Irmãos, a única pessoa que não pode faltar num culto é Jesus de Nazaré. Amém? E essa semana, irmãos, por coincidência, essa semana eu não coloquei no grupo dos obreiros: se faltar algum pregador, vocês se preparam. Até porque o pregador de domingo confirmou comigo na quarta. Então eu fiquei tranquilo. Falei, se o de quarta vai vir, que ele mora muito longe, aqui do lado não vai faltar, não é possível. E eu deixei o tempo correr. Quando foi hoje à tarde, o pastor César me mandou mensagem, explicou, irmãos, o que aconteceu. Eu já tinha alguma coisinha preparada. Vamos juntar aqui esse quebra-cabeça que fica espalhado, né? Cada um num canto. E aí Deus nos deu uma palavra. Eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Amém, igreja? Amém. Quem está disposto a ouvir a palavra de Deus? Amém. Então tá bom, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Levíticos capítulo 6, verso 13. As mulheres estão muito, mas muito lindas. Vocês estão de parabéns. A missionária Dilma aí está de parabéns. A festa está linda. Glória a Deus. Deus abençoe cada vez mais esse grupo de mulheres. Amém? Levíticos capítulo 6, verso de número 13. Amém? Eu estou escutando muita conversa. E não é de barulho de glória a Deus. Amém? Levíticos capítulo 6, verso 13, diz assim a palavra do Senhor: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Vamos lá? Toda a igreja, 1, 2, 3. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Mais uma vez, vamos lá? Toda a igreja, 1, 2, 3. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Pode se assentar aí, glorificando a Jesus, engrandecendo o nome do Deus vivo, o nome do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, presta atenção aqui, Desde os levou o nosso culto a sério. Uma coisa, irmãos, que Deus considera vindo de nossas vidas é um culto. Por isso que eu sempre falo para vocês, um culto, ele pode mudar a circunstância da nossa vida. O culto, ele pode mudar a circunstância da nossa história. O culto, ele pode nos surpreender. Quando vier ao culto, irmãos, não venha de qualquer maneira. Quando vier ao culto, não venha por vir. Não venha porque o líder pediu. Não venha porque o pastor está impondo. Porque um culto, Deus leva muito a sério. Pois é a única maneira, irmãos, que Deus encontrou, desde o começo da humanidade até agora, foi a única maneira que Deus encontrou para que o ser humano pudesse se relacionar com Ele. Foi através do que, igreja? Vamos lá, participando, me ajude. Através do que? Através do culto. É a única maneira que Deus consegue se relacionar com o homem e com a mulher. Ainda dizíamos ontem aqui na escola bíblica que quando uma pessoa ela tem a ideia de que ela consegue ser igreja sozinha em casa, sem estar reunida com pessoas, sem estar num coletivo, essa ideia, irmãos, não existe, é antibíblica. Essa ideia é refutada à luz da palavra de Deus. Porque não tem como você ser igreja sozinho. Não tem como você ser igreja na sua casa. Não tem como você ser igreja sem estar inserido
culto não é algo que eu vou receber alguma coisa de Deus. Ao contrário, num culto eu preciso ter a mentalidade, eu preciso ter a ideia de que num culto eu vou para entregar e não receber nada. Quando eu passo a pensar que um culto é algo que eu vou lá para receber, eu volto mais vazio do que eu entrei. Porque não é essa ideia que a Bíblia dá de culto. É errônea. As pessoas falam: eu vou ao culto para receber algo de Deus. Eu vou ao culto para receber uma bênção. Eu vou ao culto para que Deus possa me dar uma porta de emprego. Errado. A ideia do culto que eu preciso ter e que a Bíblia me ensina, o culto, quando eu vou e quando eu entro num culto, eu estou dando alguma coisa para Deus. Aleluia. Eu estou entregando alguma coisa para Deus. Então, irmãos, a gente precisa modificar essa mentalidade nossa. Isso é coisa de pentecostal. Você vê que as comunidades, né? Se você pegar aí uma igreja batista, como aquelas pessoas entram num culto, irmão? Não vamos dizer 100%, mas grande parte daquele povo como adora com a alma. As mulheres que estão maquiadas daqui a pouco começam a borrar a maquiagem. É uma coisa linda de ver. Só que a ideia do pentecostal, irmãos, é: eu vou no culto e mostrar neste monte, eu quero que você faça igualzinho quando você chegar na terra. Amém, Senhor. Deus abriu a cortina, irmão, da revelação, começou a mostrar para Moisés o que Deus queria que os israelitas fizessem através de um culto. Deus mostrou para Moisés o candelabro, Deus mostrou para Moisés a arca do concerto, o altar de incenso. Deus mostrou para Moisés a mesa com os pães da propiciação. Deus mostrou para Moisés várias coisas, dentre ele o altar de sacrifício. Era um caixote, irmãos, quadrado de mais ou menos 2 metros por 2. Deus mostrou esse caixote para Moisés, e eu quero que você revista ele agora com bronze. E em cima desse caixote, dessa caixa quadrada de 2 por 2, você vai colocar uma grade. Embaixo da grade você vai colocar lenha, vai queimar, vai fazer com que pegue fogo essas lenhas, e em cima da grade você vai colocar o sacrifício. Então, irmãos, esse altar do qual nós estamos falando aqui era parte do culto de Israel. Para que servia esse altar de sacrifício? Para queimar todas as ofertas dos israelitas. Nós sabemos, irmão, nós sabemos que no passado os cultos eram oferecidos a Deus através de animal morto em cima do altar. Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Sim. O animal era morto e assim Deus recebia o culto daquele israelita. Só que presta atenção, irmãos, quando veio Jesus, que ele ofereceu um sacrifício único, nós não precisamos mais de matar animais. Agora o nosso sacrifício, ele é diretamente com Deus. E é isso que nós damos o nome de culto. Só que ainda no Antigo Testamento, Deus mostrou para Moisés, Moisés construiu com mais alguns homens, e neste altar o sacerdote queimava as ofertas. Pastor, o que o altar significa na tipologia bíblica? O altar significa as nossas próprias vidas. O altar de sacrifício de Levíticos capítulo 6 quer dizer o nosso próprio coração. Quando Deus fizer referência no Antigo Testamento a qualquer altar de sacrifício, está dizendo das nossas próprias vidas. Então o altar significa eu, o altar significa você, o altar significa nós nesta noite. Agora, irmãos, o que é interessante, a gente precisa entender isso. Pastor, por que eu preciso levar a sério o culto? Eu preciso valorizar a ideia de oferecer culto. Porque se você parar para pensar, irmão, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, todos os homens
que entraram com o propósito de oferecer um culto ao Senhor, eles não saíram da mesma maneira que eles entraram. Eu vou repetir: todos os homens e mulheres do Antigo e do Novo Testamento que entraram num culto com um propósito único e exclusivo de oferecer adoração a Deus, eles não saíram da mesma maneira. Por quê, pastor? Porque é assim que funciona. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não tem dívida comigo. Deus não tem dívida com você. Isso tem que ser espontâneo. Porque se você entrar no culto com o intuito de dar glória a Deus, de dar aleluia, de levantar as mãos, de rodar, de sapatear a presença de Deus, Senhor, eu ofereci culto, agora eu quero minha bênção, você vai sair da mesma maneira que entrou. Porque este culto não está sendo verdadeiro. Este culto não está sendo íntegro, sincero. Este culto tem meros interesses. Ou seja, uma moeda de troca. Senhor, eu vou dar glória no culto, mas olha lá, hein? Vê se abre as portas de emprego. Senhor, eu vou dar glória no culto, mas olha lá, hein? Vê se visita a minha casa, porque não tem nada para mim comer depois do culto. Quando nós entramos assim, irmãos, nós saímos mais vazios do que nós entramos. É uma regra. É uma regra. Por quê? Por causa de interesse. Percebe, irmão? Abraão se levantou de madrugada, caminhou 3 dias até uma montanha conhecida como Moriá para oferecer um culto ao Senhor. Ele saiu de madrugada, caminhou 3 dias, e eu estou falando de um idoso de mais de 100 anos de idade. Ele saiu 3 dias de caminhada, de madrugada, para oferecer um culto ao Senhor. Agora eu pergunto aos senhores e senhoras: Abraão voltou da mesma maneira que ele foi oferecer aquele culto? Não. A Bíblia diz que lá em cima nas montanhas, quando Abraão oferecia o culto, Deus proveu o sacrifício para ele naquele dia. Deus providenciou o cordeiro e Abraão foi abençoado por Deus. Quando Elias subiu as montanhas do Carmelo para oferecer culto, ele desceu da mesma maneira que entrou? Da mesma maneira que subiu? Não. Deus mandou fogo dos céus. Quando Eliseu começou a adorar a Deus com um tangedor, a Bíblia diz que a presença de Deus veio no culto de Eliseu e Deus falou de forma profunda e extraordinária com Eliseu. Percebe, irmãos? Quando Josafá entrou na guerra, adorando a Deus, fazendo culto, a Bíblia diz que ele não saiu daquela guerra da mesma maneira que ele entrou. Ele saiu de posse de vitória e os seus inimigos foram derrotados para a glória de Deus. Então, num culto, Deus pode mudar a minha história. Num culto, Deus pode mudar a minha história. Vamos lá, repete comigo. Num culto, Deus pode mudar. Deus pode mudar a minha história. a minha história. Agora eu pergunto, irmão, desde 7 horas da noite, quando você entrou aqui, você ofereceu culto ou você ficou olhando o movimento? Você ofereceu culto ou ficou percebendo o que estava acontecendo no culto? Irmãos, é muito notório quando a gente está aqui em cima, se esgoelando de dar glória a Deus, levanta a mão para adorar, levanta a mão para glorificar. A gente vê pessoas pensando na vida, com a sua mente longe daqui. O corpo está aqui, só que a mente está longe. E eu fico me perguntando, eu tenho vontade, irmão, de descer essa escada aqui e chacoalhar assim, ó. Você está pensando em quê, miserável? Irmãos, é doloroso ver os obreiros. A gente sempre conversa entre os obreiros. Os obreiros estão aqui, irmãos, orando, se esgoelando, está dirigindo o culto, está tentando fazer o negócio acontecer. As pessoas estão pensando na vida.
Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Ele saiu da casa dele, tomou sol, tomou chuva, veio a pé, sei lá o que aconteceu durante o dia, para chegar aqui e ficar com essa cara, pensando em quê, pelo amor de Deus? Aí quando chega em casa, irmãos, tem coragem de falar para o marido, ou para a mulher, ou para o filho, ou para o vizinho, ou para o parente: eu fui para o culto. Você tem certeza que você foi para o culto, ou só o seu corpo estava lá? Só que Deus, irmãos, está nos chamando nessa noite para uma responsabilidade maior. Deus está nos chamando nesta noite para uma responsabilidade mais séria, mais eficiente, mais eficaz. Quando entrares por essas portas, não pensem duas vezes. Não pensem duas vezes em levantar as mãos, adorar, glorificar, porque Deus se faz presente nesta casa de oração. Será que você pode receber essa palavra glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor Deus que fez os céus e a terra? Isso é culto de verdade. É dar, é entregar, é colocar no altar e não ficar esperando nada do Deus Todo-Poderoso. Agora vamos ao texto. Perceba, irmãos, como é interessante esse texto aqui, capítulo 6 de Levíticos, do versículo 10 ao 13, tem alguns ensinos para nós aqui. É muito interessante, irmãos, o texto. Versículo 10, olha só. Versículo 10 do capítulo 6 diz que os sacerdotes colocavam suas roupas sacerdotais para adorar. Diz que o sacerdote colocava uma roupa especial para a ocasião. Diz que o sacerdote colocava uma roupa adequada. Por que você está colocando essa roupa, pai? Perguntava o filho para o sacerdote. Porque eu vou adorar a Deus. Mas não pode ser com qualquer roupa, pai. Não pode ser com um simples coque na cabeça, o cabelo despenteado, de qualquer maneira. O sacerdote respondia: não, meu filho, porque eu vou entrar na presença de Deus. E na presença de Deus eu não entro de qualquer maneira, de qualquer jeito. Eu entro de forma adequada, porque eu vou adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tudo pode. Aleluia. Então, irmãos, a primeira coisa que a gente aprende aqui no versículo 10, na parte A, fala da seriedade do adorador. Fala da seriedade daquele que vai ao culto. Porque, irmãos, quando a gente fala de culto, a gente fala de adorar alguém que tem todo o poder. E nós não vamos adorar qualquer pessoa. Nós não vamos adorar qualquer pessoa, qualquer autoridade, não. Nós vamos adorar o Deus Todo-Poderoso. Então é necessário você entrar com reverência, com respeito, tirando as sandálias, sabendo que quem está aqui é santo, é poderoso e tem o poder de mudar a sua história, a sua vida. Por que eu pego no pé, irmãos, das pessoas que entram num culto como esse e ficam na minha frente mascando chiclete? Fica na minha frente chupando bala. Fica na minha frente, irmão, bocejando, não põe nem a mão na boca. É uma falta de reverência. Você já viu como as pessoas se sentam na igreja? As pessoas parecem que estão na sua casa, parecem que estão no sofá de casa. Elas se espalham nas cadeiras. Coloca a mão assim, ó, e deixa o culto rolar. Não, irmão, a gente precisa ter reverência quando entramos por essas portas, porque você não está na presença de qualquer pessoa, você está na presença do Deus que fez os céus e a terra, do Deus poderoso, do Deus santo, do Deus que pode mudar a sua história. Quantos querem ter a sua história mudada aqui nesta noite? Então oferece culto de qualidade para Deus. Segunda coisa, irmãos, que nós aprendemos aqui no versículo 11. Versículo 11 está dizendo que o sacerdote deve tirar as cinzas do altar e jogar fora. Cinzas, na nossa tipologia bíblica, irmãos, quer dizer coisas do passado. Quer dizer coisas que já se passou, já acabou, já
dê um fim, já não existe mais, já não precisa mais ficar remoendo, lembrando, matutando, pensando. Tirar a cinza daqui quer dizer, olha, o que não deu certo ontem, tira fora e começa tudo novamente. A ideia, a tipologia que a Bíblia traz para nós, irmãos, sobre cinza, é de algo que queimou, é de algo que se destruiu, se desfez, já não existe mais. Já percebeu, irmãos, que uma pessoa ferida com coisas do passado, ela não consegue adorar, ela não consegue entrar na presença de Deus, ela não consegue buscar a Deus da maneira que Ele merece ser buscado. Ela não consegue se ligar no trono da graça, porque fica pensando em coisas do passado, fica pensando em coisas que já está lá atrás, que já não existe mais. Mas Deus está dizendo para nós nesta noite: esqueça as coisas do passado, tira as cinzas do altar e recomeça novamente, porque Deus quer fazer coisas grandes na nossa vida. Deus quer fazer coisas extraordinárias na nossa vida, só que a gente fica pensando no passado. Você sabia, irmãos, que mais de 70% da população mundial vivem presas ao passado? Mais de 70% da população mundial. Pasmem os senhores, dentre esses 70%, crentes estão no meio. Por que, irmãos? Ah, se eu tivesse feito assim. Ah, se eu tivesse escolhido tal pessoa para casar e não essa. Ah, se eu tivesse ido por esse caminho. Ah, se eu tivesse estudado. Ah, se eu tivesse comprado aquele carro, não teria dado errado hoje. Ah, se eu tivesse ido por aqui. Ah, se eu tivesse congregado no lugar A, B ou C. Ah, se eu tivesse ficado naquela empresa. Ah, se eu tivesse aceitado aquela proposta de emprego. As pessoas ficam presas ao passado. Marcas de infância, adolescência, juventude, e nós não conseguimos andar para frente. Nós não conseguimos progredir, melhorar, subir degraus na vida. Mas Deus está dizendo para nós nesta noite: tira a cinza, esqueça o passado, jogue para trás de você e vá para frente. Olhe para o alvo, olhe para a cruz, porque Deus tem coisas grandes para mim e para você. Deus tem coisa grande. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele assim, ó: Deus tem coisa grande para você. Esqueça o passado. Diga para ele assim, ó: esqueça o passado, Cauã. Esqueça o passado, esqueça o passado, esqueça o passado. Já era, não deu certo, já era. Agora nós vamos viver uma nova história, um novo momento, uma nova oportunidade. Quantos estão entendendo? Glorifica. Terceira coisa, irmãos, o sacerdote tinha que colocar lenha todas as manhãs. Percebe, irmãos, que qual é o confronto do texto? Mantenha o altar aceso. Qual é o confronto do texto, pastor? Mantenha o altar aceso. Qual é o confronto do texto, pastor? Mantenha o altar aceso. Só que esse altar, irmãos, ele era alimentado. E o texto está dizendo no versículo 12. No versículo 12, na parte A, diz que o fogo ele era alimentado, detalhe, todas as manhãs com lenha. Isso fala de comida espiritual. Porque a lenha, irmãos, na tipologia bíblica quer dizer oração. A lenha na tipologia bíblica quer dizer jejum. A lenha na tipologia bíblica quer dizer leitura da palavra, frequência nos cultos, compromisso com a liderança, compromisso com os deveres, com os eventos, com as festas, com tudo que acontece no nosso meio, relacionado à igreja. Isso é lenha. E Deus falou para o sacerdote: olha, esse fogo tem que ser alimentado. Ah, é, Senhor? De quanto em quanto tempo? Todas as manhãs. E com que eu alimento, Senhor, esse fogo? Com lenha. Lenha quer dizer leitura da palavra, jejum e oração. Irmão, você já percebeu uma coisa? Presta atenção aqui, ó, olha para mim aqui.
Você já percebeu uma coisa? Que as pessoas, elas têm a ideologia de que fazer algo para Deus só quando ela estiver bem, quando ela estiver forte, quando ela estiver bem espiritualmente. E aí, em dado momento da sua vida, ela se encontra fraca espiritual. Irmão, se eu sei que o altar queimando é minha vida espiritual acesa, constante, contínua, como é que eu alimento o meu altar? Com lenha, que significa jejum, oração e leitura da palavra. Aleluia. Agora, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui. Como é que você tem alimentado o fogo dentro do seu coração? Como é que você tem alimentado o fogo no seu altar pessoal, particular e peculiar, que é a sua própria vida? Como é que nós vencemos carnalmente, irmãos? Usando meios carnais. Se um exército vai para a guerra, armas, material bélico. Se um cristão quer vencer uma batalha espiritual, como é que ele vence? Espiritualmente. Agora, como é que eu vou estar forte espiritualmente se eu não alimento o fogo do meu altar que está dentro de mim? Porque isso aqui, irmão, de alimentar o fogo todas as manhãs com lenha, está ligado à minha vida pessoal com Deus. Está ligado à minha vida particular com Deus no dia a dia. Na constância do dia a dia, da semana, do mês. Então eu preciso alimentar o meu altar todos os dias com lenha. E o que é lenha, pastor? Oração, jejum e Bíblia. Eu vou perguntar para vocês aqui, eu quero que você responda para vocês mesmos. Qual foi a última vez que você jejuou na sua vida espiritual? Qual foi a última vez que você se debruçou em cima da palavra para poder ler a palavra de Deus e se alimentar? Não tem como, irmãos, esse altar ficar aceso se você alimenta ele com meios carnais. Um altar que não é alimentado de forma correta, com a lenha correta, ele se apaga. E quando esse altar se apaga, nós não temos mais forças para vir a este lugar. Nós não temos mais forças para estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, diante do Senhor. Por isso, irmãos, que todos os dias o cristão ele tem que ter a seguinte ideia: eu não posso me afastar de Deus, eu não posso ficar longe de fogo, eu não posso ficar longe da presença de Deus. Se você entrou aqui nesta noite nessas condições, Deus está dizendo para nós nesta noite: alimenta o teu altar com lenha, que este fogo vai pegar novamente e você se colocará de pé para a glória de Deus. Mas se não alimenta, como é que vai ser? Irmãos, lembra da história do sábio? Chegou para um menino e disse assim: dentro de nós tem duas personalidades, uma forte e uma mal. Tem um lobo e tem uma ovelha dentro de nós. E um desses dois garotos, rapaz, em dados momentos da nossa vida, é forte e o outro é fraco. Mas como que isso acontece? Sábio. Aí o sábio respondeu para o menino: esse lobo e essa ovelha, eles se tornam forte e um fraco de acordo e proporcionalmente de acordo com como você vai alimentando eles. Então, irmãos, o que é fraco dentro de mim e o que é forte é porque eu alimento isso constantemente. Se eu sou fraco espiritual e tenho uma grande tendência a cair na carnalidade, irmão, vai do que é que eu estou alimentando. O jovem perguntou para o sábio: e qual que é mais forte? Aquele que eu alimento. Então Deus está dizendo para nós nessa noite: o que você tem alimentado dentro de você? Se o seu altar está queimando ou não está queimando, o que tem sido alimentado dentro de você constantemente, diariamente e frequentemente? Isso aqui, irmãos, é um confronto para as nossas vidas. Perceba que o sacerdote todas as manhãs alimentava o altar com lenha. Todas as manhãs. E todas as manhãs o crente que se levanta, irmão, ele não pode se levantar tendo a ideia de que vai ser mais um dia,
mais uma oportunidade, ou mais uma quinta, mais uma sexta, mais um sábado. Não, ele tem que se levantar para falar: Deus, que o meu dia seja abençoado, que o meu dia seja diferente, que o meu dia seja cheio da unção, do poder e da graça do Senhor na minha vida. Ainda no versículo 13 agora, para a gente encerrar, irmãos. Olha só o que diz o texto, e você leu no início do culto: o fogo arderá continuamente sobre o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Isso aqui, irmãos, fala da nossa vida com Deus, fala da nossa intimidade com Deus. Pastor, quando é que eu devo estar com o fogo ardendo no meu altar? É só uma vez por semana? É só uma vez por mês? É só uma vez por ano, pastor, no congresso de senhoras? Já sei, é uma vez por mês na ceia. Eu tenho que me preparar, eu tenho que jejuar. Só que o texto, irmãos, está dizendo que é constantemente. Essa palavra constantemente no original, irmãos, quer dizer perpetuamente, ou seja, para sempre. Quer dizer incessantemente, sem acabar. Esta palavra continuamente quer dizer vitalício. É algo que tem que ser diário na minha vida e não mensal, uma vez por mês ou uma vez por ano. Não pode ser de vez em quando. Já percebeu, irmãos, como as pessoas se esforçam para estar num congresso, mas elas não se esforçam para estar num culto de quarta-feira? Já percebeu como as pessoas, elas viram o mundo de ponta cabeça para poder estar numa festividade como essa? Só que quando é um culto comum, uma oração ou um estudo bíblico, elas não se esforçam para nada. Aí, irmãos, vem a ideia: não dá, eu não tenho tempo, eu estou doente, eu estou isso, eu estou aquilo, estou trabalhando até mais tarde, minha mãe veio para cá, minha avó foi para lá, meu tio foi para a esquerda, meu primo foi para a direita. E aí, irmãos, a gente vai dando desculpa. Sabe como que é que a gente se torna, irmão, nessas condições? Religiosos. E eu tenho certeza, irmãos, que você não quer ser levado, não quer ter um nome como esse na sua vida, de religioso. É alguém que se esforça quando tem uma festa. Isso está errado, a gente precisa mudar isso. Ah, vai ter festividade dos jovens, das crianças, dos adolescentes, das senhoras, dos varões. Opa, vamos fazer uma semana de oração. Aí faz uma semana de oração. Depois do congresso, cadê a oração? Não tem mais. Mas por quê? Não precisa, não vai ter festa. Não, irmão, a gente precisa mudar essa mentalidade. A gente precisa mudar essa ideologia. A gente não pode somente se esforçar quando vai ter uma festa, quando vai ter uma festividade. Já viu, irmãos, o aniversário da igreja como que é? A igreja enche. Vai ter festividade das senhoras, a igreja enche. Ah, vai ter congresso dos jovens, a igreja enche. Vai ter congresso dos varões, a igreja enche. Culto de quarta-feira, quem vai pregar é o Zezinho, a igreja vazia. Culto de escola bíblica ontem, culto de escola bíblica, 12 pessoas. Está vendo, irmãos, como que a gente é, como que a gente pensa? A nossa ideologia, a gente só se esforça quando a gente quer. Já viu aquela frase? Já viu aquela frase que todo mundo fala por aí? Quem quer dá um jeito. E quem não quer? Quem quer dá um jeito. E quem não quer? Vai dando uma desculpa. Irmãos, é muito chato. Eu não queria pregar hoje. Só que isso está no texto e eu não vou fugir do texto. A gente precisa mudar essa mentalidade. A gente precisa ser crente na segunda. A gente precisa ser crente na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite. A gente precisa levar o nome de Cristo todos os dias, constantemente, porque Jesus está voltando e o nosso altar precisa estar aceso.
Quem está com o altar aceso aqui, levanta as mãos e glorifica Jesus. Quem está com o altar aceso aqui, glorifica Jesus nessa noite. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Apanhe, irmãos, de uma vez por todas. Não é por causa do congresso, é por causa de uma necessidade sua. É por causa de uma necessidade pessoal, particular, peculiar sua, que você precisa ser uma pessoa constante. Que o fogo precisa arder dentro do seu altar, no seu coração, constantemente. Amém, igreja? Amém. Aplauda a palavra do Senhor. Glória a Deus. Se você quiser dar glória, você recebeu a palavra. Se você não der glória, é porque você está chateadinho com a palavra.